Olá, eu me chamo Ademilson Fonseca, aqui do canal Planejar para Acertar. Neste vídeo eu vou estar te falando como aprender rápido, ou seja, estratégia para aprender rápido. O aprendizado hoje é uma das coisas mais importantes. Aprender, pessoas que aprendem rápido, essa é a habilidade, a segunda habilidade mais procurada do mercado de trabalho. As pessoas que têm facilidade em aprender normalmente saem na frente das outras que não têm. E eu vou te dizer aqui como fazer para aprender rápido. Eu vou te dar duas dicas bem importantes. A primeira dica que eu queria te dar é o seguinte: quando você lê um livro, o importante é você fazer anotações. Então, utilizar anotações ajuda você a lembrar do que você estudou. Normalmente, ao estudar, você deve notar aquilo que você achou interessante no livro ou até mesmo anotar aquilo que você sente em relação àquele assunto. Então, não só anotar o que está no livro, mas de repente você tem um sentimento e você deve anotar. Sendo que vamos lá, essa é a primeira dica. Toda vez que você for ler um livro ou for para uma reunião ou para alguma coisa, poder escrever os seus sentimentos e escrever o que está sendo dito que você achou de grande importância. Essa é a primeira coisa para você aprender rápido que as outras pessoas. Existem várias coisas, mas vou te dizer duas. Então essa é uma. Outra coisa, normalmente as pessoas que fazem leitura por aí, você sabe que a leitura as pessoas fazem muito de cabeça baixa. Vou fazer aqui a posição só para você entender. Faz a leitura de cabeça baixa. Vou te dar uma coisa que aconteceu em uma pesquisa que foi feita. Em uma pesquisa, eles queriam pegar o mesmo texto, com as mesmas informações, e deram a 3 tipos de pessoas. Deram a 3 pessoas e várias pessoas passaram por essa experiência. A primeira pessoa iria ler o texto desse formato aqui. Vou fazer mais uma vez o exemplo. Texto abaixo e a cabeça baixa. Boca fechada, iria ler o texto. E foi dada para várias pessoas fazer essa leitura. Na segunda pessoa, ela iria ler o texto, dessa vez um pouco mais levantado, o livro lá, a folha, e com uma caneta na ponta da boca. Eu vou fazer o exemplo para você entender. Na ponta da boca, nesta posição. Então, as pessoas que leram o texto na segunda vez, as outras pessoas iriam ler com a caneta na boca, na ponta, e só iria ler o texto pela mente. A terceira pessoa, ela iria ler o texto, cabeça levantada, totalmente levantada. O livro iria ficar na altura dos olhos, como eu estou colocando agora aqui para você ver no exemplo, e ela iria ler dessa forma aqui, sendo que a diferença é que a caneta ela iria até o fim da boca. Vou dar mais um exemplo para você ver como foi. Nesta posição. Então, o que aconteceu? Era o mesmo texto dado para pessoas diferentes. Várias pessoas fizeram na primeira modalidade, várias pessoas na segunda e várias pessoas na terceira. E foi perguntada uma pesquisa para a primeira pessoa que leu com a cabeça baixa, o que ela achava do texto. E ela considerou o texto uma coisa, vamos dizer assim, um texto de forma negativa, viu o texto de forma negativa. As pessoas que leram com a cabeça um pouco inclinada e com a caneta na ponta da boca, olharam o texto e decidiram decifrar o texto como um texto sem influência nenhuma, nem positivo nem negativo. E a terceira pessoa que leram na terceira modalidade, que era cabeça inclinada, com o livro à altura dos olhos e com a caneta lá no final da boca, elas viram o texto de forma otimista. Então vejam só, 3 modalidades de pessoas com posturas diferentes para ler o livro e com o mesmo texto. O que foi diferente? Vou lhe explicar qual foi a diferença, o porquê que o aprendizado foi diferente.
Vamos lá. Quem leu com a cabeça baixa, olhando para baixo, o que produz? Cabeça baixa produz um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele é o hormônio do medo, o hormônio do estresse, o hormônio da insegurança. Então, quando a pessoa passa a ler o livro dessa maneira, ela tem menos aprendizado. Não que ela não vá ter nenhum, ela vai ter menos aprendizado. Aquela que inclinou um pouco, ela ficou ali intermediária, então vê as coisas meio que intermediária. Mas a pessoa que inclinou a cabeça e fez a leitura na altura dos olhos, ao levantar a cabeça, ela produziu um hormônio chamado testosterona. Esse é o hormônio que traz felicidade, é o hormônio da segurança, o hormônio da convicção, o hormônio da autoestima. Então, ela viu o texto com mais, de forma mais positiva. E outra coisa, quando a caneta ela foi para o final da boca, provocou um sorriso meio que forçado. Então o que acontece? Mesmo com esse sorriso forçado, o que ocorre? O corpo produz, além de testosterona, que a cabeça já está inclinada, ele produz também serotonina, que é um hormônio da alegria, o hormônio do bem-estar, simplesmente porque provocou um sorriso forçado, e aí o cérebro muito mais preparado para o aprendizado. Parece simples, é boba, mas funciona. Posso lhe dizer que a partir de agora, se você começar a ler com cabeça inclinada, com o livro à altura dos olhos, e aí você possivelmente não precisa estar com a caneta na boca, mas na medida que você vai pronunciando as palavras, poder abrir um pouco mais a boca de forma que produza um sorriso, mesmo que forçado, vai produzir esses hormônios, e aí sim a tua capacidade de aprender e desenvolver-se vai ser muito maior. E olha que nós estamos falando da segunda habilidade mais importante do mercado de trabalho. Então essa é uma das grandes estratégias do aprendizado. Se você gostou, se esse vídeo lhe ajudou, dê o seu like. Se você se sentiu realmente bem, compartilha para que outras pessoas que têm dificuldade no aprendizado possam entender isso melhor. E por último, não deixa de se inscrever no canal, que aqui estamos sempre compartilhando coisas positivas, coisas que te ajudam. O que eu falei aqui não é opinião minha, isso aqui foi de um cientista lá de Harvard. Eu vou botar aqui na descrição do vídeo o nome dele para que vocês possam pesquisar e confirmar tudo isso que eu estou lhe dizendo. Todas essas pesquisas, você vai ver que o cientista de Harvard descobriu esse tipo de postura e que realmente ajuda no aprendizado. E até o próximo vídeo.